Olá pessoal, estou de volta. Como é que vocês estão? Fiz lá minha pesquisa lá no YouTube. Vocês responderam que, boa parte de vocês responderam que a gente deveria retomar isso aqui. Começou tudo de novo, né? Na verdade, não sei se vocês lembram, mas eu comecei a fazer aquela série de vídeos na época do início da pandemia do ano passado, mais ou menos por essa época. Né? Foi perdendo fôlego a partir de outubro, que eu fiquei mais ocupado, não tinha mais tanto tempo. Voltei a trabalhar um pouco presencial, mas agora voltou tudo de novo. Eu estou de novo em casa, mais tempo, tem um pouco mais de tempo. Vamos retomar aqui. Fiquei sem conversar com vocês de janeiro, fevereiro e março. Acho que foi isso. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Acho que foi mais ou menos isso. Claro que tem livros que eu li nesse período, né? Fiquei sem ler, mas eu não vou fazer uma coisa retomando assim, linear, assim, retomando livro por livro que eu li. Não. Eu vou começar do mais recente, porque a memória é ruim, então o mais recente é mais fácil de lembrar, né? Acabei de ler. Até porque é um tijolão aqui, que eu quase não consigo concluir. Eu achei que eu ia levar mais uns 2 meses lendo isso aqui. Isso aqui é uma autobiografia do Arthur Miller, o famoso autor de peças como A Morte Caixeiro Viajante, e Um Panorama Visto da Ponte, entre outras. Eu peguei esse livro de férias de Natal no sebo. Eu já estava interessado em ler alguma coisa, não só as peças, mas alguns livros sobre Arthur Miller e outros autores que renovaram o teatro americano, como Eugene O'Neill e Tennessee Williams, por causa de um dos livros que eu li nesse período que eu estava fora daqui, que foi a outra autobiografia, a autobiografia de Woody Allen, que se chama A Autobiografia. Depois eu falo dele. Eu acho que eu não falei dele nos vídeos do ano anterior, a memória é ruim mesmo. Enfim, por causa do Woody Allen, ele faz várias referências a esses autores, e eles até têm uma origem um pouco comum, embora em gerações bem diferentes, mas ele e Arthur Miller vêm do Brooklyn, por exemplo, então de uma realidade bem parecida, ambos judeus, e teve toda aquela escalada para sair do Brooklyn e ir para Manhattan e tal, né? E depois se tornar uma celebridade e tudo. Tem pontos em comum. E aí eu já estava de olho nisso, tinha feito uma pesquisa na estante virtual e tinha visto justamente esse livro aqui. Você está falando de um livro que não é lançamento, não está nas livrarias, é difícil de achar. Não é difícil não. Com a estante virtual você consegue isso aqui facinho. Difícil é você encarar a leitura, porque isso aqui é um livro editado, eu acho que nos anos 80, não vou nem olhar aqui, mas é a cara dos livros editados nos anos 80. Olha a manchinha de texto dele. É uma mancha de texto pesada. É uma letrinha pequena, um entrealinhamento mínimo. Então, e o texto do Arthur Miller, que é riquíssimo, mas é também detalhista demais. Então, se você tem que nadar de braçada nesse mar de letras, se desviando de muitas descrições muito detalhadas de pessoas. Cada pessoa que entra, ele gasta umas 2, 3 páginas com aquela pessoa, ele não deixa, ele não passa superficialmente por nada. Mas só que de vez em quando, enquanto você está nadando, de repente você tem uma iluminação, assim, tem um momento de transcendência, assim, porque o texto é tão bonito, de vez em quando ele vai construindo aquela descrição toda, então de repente chega numa espécie de clareira, e aquilo é como caminhar numa mata, de repente você se vê numa clareira iluminada, que lhe dá lhe reforça a espiritualidade, digamos assim. Tem vários trechos assim. Bom, quais são os principais temas aqui? Claro, o teatro, né? O Arthur Miller, ele meio que se dava uma missão, ele se dava muita importância nesse aspecto, ele queria ser uma espécie de tradutor do tempo dele. E ele foi, se você quer saber, pegar um livro só, e ter uma ideia de como é que foi a segunda metade do século passado, aqui no mundo ocidental, pegando algumas coisinhas também depois do outro lado do Atlântico, está aí um bom exemplo, porque através da vida do Arthur Miller, narrada por ele mesmo, você passa por vários eventos históricos, desde a Grande Depressão, que é muito marcante para ele, até as barbas ali da Guerra do Vietnã, entendeu? Em que ele já estava cansado de tudo, realmente, ele não tinha, todo o idealismo dele já tinha ido embora. Então é uma vida, e tendo contato com os grandes escritores desse momento, né, com outras celebridades, né, do mundo artístico dessa época. Então
uma vida exemplar, se você quiser. É um homem do tempo dele, que viveu o tempo dele, e que tinha uma obsessão de colocar esse tempo nas peças. Demorava muito entre uma peça e outra, e queria fazer algo que fosse realmente sintomático. Então, o macartismo, ele transformou todo aquele período de aquela paranoia louca de caça aos comunistas nos Estados Unidos em uma peça. Ficou famosa, virou filme e tudo. O Cachoeiro Viajante, eu acho que tem mais a marca da depressão. Eu não li nenhuma delas ainda. Eu só conheço o Cachoeiro Viajante pela adaptação para o cinema, né? Foi feita aqui, né? Aqui está o Arthur Miller, se eu não me engano. Está ele aqui com o Dustin Hoffman e os outros atores do filme. É uma peça universal, né? Daquela montada em tudo quanto é lugar, né? Outro aspecto interessante da vida do Arthur Miller é o casamento dele com Marilyn Monroe. Ele não espere aqui uma coisa muito assim de detalhes do relacionamento, que não. Ele vai mais na ferida mesmo, no mal-estar que a Marilyn Monroe tinha, que ela tinha uma energia, além da beleza, não era só a beleza, ela tinha uma energia de sexualidade tão intensa que ela não conseguia suprimir aquilo, e ninguém conseguia ir além daquilo. Ela não conseguia ser vista como além disso, ela queria ser vista como além disso, mas também não queria abrir mão desse poder que ela tinha, que ela emanava dela. Então ele tenta ajudá-la de várias maneiras, mas ele não consegue e o casamento se desfaz. No caso de Marilyn, tem trechos que valem a pena ser lidos. O livro é muito grande, tem 577 páginas, mas ele aqui. Curiosamente, eu fui rever aqui o que eu marquei aqui, e está no intervalo aqui de 3 páginas, tem 3 sentenças aqui que são bem exemplares do que ele dizia. Ele diz, por exemplo, ela parecia capaz de se ver apenas vitimada e traída por outros, como se for uma simples passageira de sua própria vida. Mas como todo mundo, também ela conduzia o veículo. E como poderia ser de outra maneira? Em outro momento ele diz assim, tudo o que lhe restava era continuar defendendo a sua inocência, na qual, no fundo do coração, a inocência mata. Daqui a pouco ele vem com mais essa aqui. A admiração física ameaçava depreciar sua pessoa, e, no entanto, ela ficava aflita se sua aparência passava despercebida. É de saber se em algum momento a aparência dela passava despercebida, né? Porque até o pai dele era fanático por ela, pela Mary. Mas eu tentei achar aqui, o livro é muito grande, eu tentei achar a frase que mais me bateu assim, sobre o Arthur Miller explicando Marilyn Monroe. Eu não achei, eu folhei várias vezes e não achei. Eu vou dizer aqui para vocês o que é aproximadamente o que eu lembro. Ele compara Marilyn a um poeta na esquina de uma rua movimentada, tentando ler sua poesia, enquanto as pessoas só querem rasgar a roupa desse poeta. É a imagem perfeita, né? Foi isso que acabou matando ela, né? Os remédios para dormir foram o instrumento, né? Mas era essa angústia. Eu não conheço detalhadamente a vida de Marilyn Monroe, e ele não conta aqui os antecedentes e tal, ele só sugere, mas enfim, por aqui você já tem um pouco da ideia. Deixa eu ver se me escapou mais alguma coisa aqui. Eu sempre faço as anotações aqui na última página aqui, porque senão eu vou esquecer. Nesse período que eu fiquei sem fazer os vídeos, eu li vários livros de férias, né? Então eu li os livros naquela liberdade, não vou gravar vídeo, não preciso ficar anotando nada, não vou ter que dizer nada, vou me responsabilizar pelo que eu vou dizer. E aí quando eu for pegar alguns livros que eu li, vai ser um pouco difícil, porque além da memória fraca, faltou foi uma leitura muito relaxada, né? Que também é bom. De vez em quando vai ter um livro que eu vou ler aqui, nem vou falar com vocês, vou só me divertir um pouquinho, né? Mas vamos checar aqui. Foi isso que eu disse aqui. Ele é um homem, que eu anotei aqui, é um homem impregnado pelas marcas, pelos males do seu tempo, e que tentava colocar as marcas desse tempo nos textos que escrevia, procurando sempre ter no teatro. É um livro incômodo, por uma vez. Eu não anotei aqui, mas estou lembrando de uma coisa que durante todo o tempo que eu lia, aquilo me pegava. Se você pegar esse livro para ler, você vai sentir a mesma coisa.
as correlações, né, com o presente. Né? Ele está falando dos Estados Unidos da época da caça aos comunistas, ele está falando daqui, ele está falando da América Latina, nos períodos de retrocesso. É tudo a mesma coisa. É muito triste constatar que as coisas se repetem da maneira como estão se repetindo. Porque o fenômeno é muito parecido. Ele é muito cuidadoso em explicar como ele sentia a reação das pessoas. Ele percebe que as pessoas mais normais não reagiam a isso. Ele faz algumas considerações sobre isso que até hoje espanta a gente aqui no Brasil de 2021, né, desde o Brasil de 2029 para cá, de pessoas que simplesmente aceitam as coisas mais absurdas, a retirada dos direitos mais absurdas, né, a imposição de normas estapafúrdias, assim, né, que não reconhece nem progresso humano. E as pessoas entram nisso, porque não esquece, nesse período que ele cobre tudo aí, tá o nazismo, né, além do macartismo, está o nazismo também. E ele vai fazendo esse tipo de consideração. E isso ecoa muito no momento atual. Você pega um livro no sebo, que eu achei lá no sebo de Natal, no meio de uma pilha de livros velhos, né, uma coisa editada nos anos 80, não foi reeditado, merecia ser reeditado, e bem reeditado, não, sem essa mancha de texto pesada. E você começa a ler, você começa a ver que ele está falando de coisas que estão acontecendo agora, aqui, em outro país, lá longe, muito menos importante do que aquilo. Né? É uma triste constatação. E ele meio que se cansa disso, né? Ele se cansa de ver essa repetição também, entendeu? Mas é um outro elemento que dá uma triste atualidade para o livro. É isso, Arthur Miller, Uma Vida, você acha tranquilamente na estante virtual. Tá? Se quiser fazer uma viagem pelo século passado, as dores do século passado, uma viagem inteligente, uma viagem espirituosa, de um cara que escreveu textos definitivos que ficaram para a história da humanidade. O livro é esse, nosso livro de abertura da temporada, nova temporada, como sugeriu Alex de Souza. Até o próximo.